8 meses sem usar um computador da Apple, um Mac. Para que você tenha ideia do que isso significa, eu utilizei computadores da Apple nos últimos 10 anos. Faz tempo que eu não toco num Windows. O último que eu utilizei foi o Windows XP. Claro que de vez em quando eu mexo em algum computador, alguma apresentação que eu faço, mas o último que eu usei foi o XP. Nesses últimos 8 meses eu tenho usado um Chromebook. Eu consegui realizar tudo o que eu preciso neste equipamento. Você deve estar acompanhando os vídeos, acompanhando minhas narrativas no Stories, aqui nos textos, no Twitter, enfim. Eu tenho falado muito sobre o Chromebook. Porém, algumas coisas ainda são um pouco difíceis, porque ele está nesse processo de integrar os aplicativos Android, de ter esses novos recursos disponíveis de uma forma eficiente. Então, recentemente, eu adquiri um iPad para usar alguns aplicativos que eu gostaria de utilizar, que eu tinha no Mac, e hoje eu quero compartilhar com você a minha opinião. Qual dos dois é melhor? Será que tem um vencedor? Apesar de todas as alternativas que eu encontrei no Chromebook, seja como aplicativo Android, seja como recurso online, como o WeVideo para edição de vídeos, aliás, software muito bom, trabalha muito bem online. Hoje vai ser com Sinfonia Canina. Bom, vamos lá. Apesar de ter encontrado aí várias alternativas no mundo Android que eu posso usar dentro do meu Chromebook, de ter encontrado serviços online tão bons quanto o iVideo para edição de vídeo, parece que a Apple tem umas raízes, umas garras em mim. Aplicativos que eu sentia muita falta, do Pixelmator, o Scrivener e agora bem mais recentemente, só depois que eu adquiri o iPad, o LumaFusion. Esses três são os que eu mais uso no iPad. Meu iPad é definitivamente um equipamento de trabalho, porque quando eu vou naquela área em que mostra os aplicativos que você usou, são esses três que estão no topo lá da lista. E também alguns vídeos do YouTube. O YouTube também tá ali próximo, porque eu acabo assistindo alguns vídeos entre uma coisa e outra, e meus próprios vídeos. Mas fica interessante saber que eu uso realmente o iPad como ferramenta de trabalho, e são esses que eu sei usar, que eu uso muito bem no Mac, e que foram portados de uma forma relativamente completa para o iPad. O Pixelmator tem várias das funções, quase todas que eu preciso, mas não tem todas as funções do aplicativo para computador, mas tudo que eu preciso tá lá. O Scrivener também, tudo que eu preciso tá lá, mas ele não é uma versão completa, não é possível nem mesmo exportar em formato de Kindle, eu tenho que levar e fazer isso no Mac, então eu ainda não tive a necessidade de fazer isso recentemente, mas já tô vendo que em breve eu vou ter que abrir o Mac e colocar lá o arquivo para exportar para o Kindle. E o LumaFusion, ele tem uma vantagem, que é a vantagem da portabilidade. Eu consigo transportar o iPad de forma muito mais fácil e eu não preciso estar conectado para trabalhar com vídeo, com edição de vídeo. Estou gostando muito do LumaFusion. Todos os vídeos desse ano, por exemplo, foram editados no LumaFusion e alguns do ano passado. É um aplicativo muito bom que está atendendo muito bem essa parte de edição de vídeos. A propósito, bem diferente dos comerciais da Apple e dos vídeos que eu tenho assistido online, eu não gosto de usar o iPad parecendo um notebook. Eu tenho gostado de usar ele como uma folha de papel. Eu inclino um pouquinho a tela, para edição de vídeos é maravilhoso. Mesmo se eu estou digitando alguma coisa, eu coloco o teclado um pouco abaixo, coloco o iPad um pouquinho inclinado com aquela capa da Apple. A capa da Apple não sustenta bem. Se eu encosto o dedo, ele começa a balançar, pode até cair. Eu acho que tem que ter uma capa muito poderosa, um encaixe muito rígido. Aquela capa dos novos iPads, acho que ela funciona, né? Tem uma barreira, impede que ele caia, mas não é a mesma experiência do que essa sensação de folha de papel. Então eu tenho a caneta, eu tenho o meu dedo, eu alcanço ali, tô digitando. A única coisa ruim é que você fica abaixado, né? Trabalhando de forma abaixada. Não sei se isso faz bem. Obviamente não faz bem, mas eu tenho trabalhado aí com alongamentos e intervalos entre o trabalho que eu tenho feito no iPad dessa forma. Para mim tá sendo muito mais eficiente e bem mais natural trabalhar com o iPad dessa forma. Forma de trabalho tá muito boa, mas acesso aos aplicativos, aos serviços não é legal no iPad. Eu já tentei trabalhar com ele, já tentei fazer outras coisas além dessas três, que é texto, vídeo e o desenho das capas, a edição das capas, mas já começa tudo a ficar complicado. As limitações são muito grandes. Por exemplo, eu não consigo abrir mais do que 2 ou 3 janelas. A terceira janela nunca é verdadeira, né? Fica sempre flutuando ali, e no meu iPad nem dá para fazer isso. Por exemplo, quando eu estou atendendo um aluno, preciso ver o aluno, tem uma tela de vídeo, eu preciso compartilhar uma tela, eu preciso fazer anotações do que eu estou conversando com o aluno, às vezes eu preciso acessar algum outro
outro aplicativo, um calendário para mostrar alguma coisa. Então, em média, eu tô com 4 a 5 janelas, 4 a 5 coisas abertas. Eu tenho 2 telas, eu tenho um monitor externo, eu tenho o Chromebook, então eu consigo trabalhar de forma muito eficiente nas mentorias dessa forma. Não dá para fazer no iPad, ficaria muito básico o atendimento. Além disso, eu não tenho as extensões do Chrome. As extensões do Chrome são essenciais para o meu trabalho e eu acredito que para o trabalho de muita gente. No meu caso, eu trabalho com as extensões dentro do Trello, então tem várias coisas que eu preciso de extensões para funcionar bem no Trello. Também uso extensões para outros aplicativos, Gmail, Web Clipper, tudo isso faz falta demais no iPad. Esse rapaz aqui tem horas que ele faz uma falta, tem horas que ele é muito mais eficiente que o dedo, muito mais eficiente que a caneta, e ali no ponto, fazer aquele movimento com o mouse rapidinho faz falta. Vai juntando isso no dia a dia, no final faz falta sim. E alguns ajustes finos com a caneta não é tão eficiente, lá no LumaFusion inclusive. Também faz muita falta o sistema de gerência de arquivos. A Apple melhorou muito isso, mas honestamente ainda é horrível. Então se eu quero pegar um arquivo do meu telefone que é Android para levar para o iPad, é uma coisa praticamente impossível. Eu só consegui até hoje fazer isso via nuvem. Eu não consigo nem colocar num pendrive aquele arquivo e abrir esse pendrive dentro do iPad, mesmo tendo os conectores. Por que um pendrive não pode ser lido e um cartão de memória pode? E aí vem aquela confusão, eu vou ter que comprar um adaptador para passar o conteúdo para um cartão de memória e depois passar isso para o iPad. Que confusão é essa? Então, a Apple tem essa dificuldade. Com o USB-C, eu acho que isso vai mudar nos futuros iPads, mas ainda hoje é um trabalho, é uma dor de cabeça sem fim. Eu sei que não é um problema da Apple, mas a limitação dos aplicativos que existe no iPad atrapalha bastante. O Pixelmator não é um aplicativo completo, o Scrivener não é um aplicativo completo, e algumas vezes eu acho estranho o fato de não ser completo. Algumas vezes tem alguns aplicativos que no Android são mais completos. Será que é realmente um problema do desenvolvedor ou será que ainda tem alguma limitação da Apple? Honestamente, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento técnico tão profundo, mas tem horas que eu fico pensando, comparando os dois universos, Apple e Android, e eu fico, tem uma coisa estranha, por que alguns aplicativos aqui funcionam melhor do que no ambiente iOS? A limitação do Trello de eu não poder usar extensões atrapalha, a limitação do Evernote, coisas que eu posso fazer no computador atrapalha, mesmo na web, a versão web do Evernote, então os aplicativos ainda são muito limitados. E quando você olha para um LumaFusion, que é super completo, os aplicativos da Adobe, que eu não conheço, tenho ouvido falar muito bem deles, você vê que existe sim um potencial. Porém, vamos cair de novo naquele problema das pastas, do acesso aos arquivos, como transportar coisas de um lugar para o outro. Eu não quero ter todos os dispositivos da Apple, eu quero ter um telefone Android, eu gosto do telefone Android. Por outro lado, eu prefiro o iPad ainda, comparado com o Chrome rodando aplicativos Android em muitas situações. Então, eu quero poder navegar entre todos esses mundos. E o mais curioso é que a forma mais eficiente até o momento tem sido o Google Drive. Ele que tem sido esse conector universal que trabalha de forma ágil e simples. Poderia ser o Dropbox, mas o Dropbox não funciona legal no Chromebook, então eu simplesmente arrasto lá para o gerenciador de arquivos do Chromebook, ele vai aparecer no gerenciador de arquivos também do iPad, que está conectado com o Google Drive, que está conectado com o Android, com todos os dispositivos que eu uso, inclusive acesso via web. E existem situações em que eu combino os dois. Isso tem sido muito, muito interessante. Existe uma parte do meu trabalho de mentoria que é uma apresentação, uma aula de Kanban, do Kanban que eu fui ajustando ao longo dos anos depois de trabalhar com tantos clientes, com tantas empresas. E eu uso 3 elementos nessa aula: o Chromebook, a Apple Pencil e o iPad. Deixo toda a tela com o cliente, tudo dentro do Chromebook, no meu monitor externo, os aplicativos que eu vou usar. E o iPad, ele é o local que apresenta, ele faz a apresentação. Comentei isso num stories aqui no YouTube. Ele faz a apresentação. Então eu mostro a apresentação no iPad e projeto ela dentro da sala do Google Meet, que é o que eu uso para fazer as apresentações, as reuniões com os clientes. E sabe o que eu posso fazer? Eu posso riscar na apresentação. Então, à medida que eu tô falando, eu vou rabiscando, eu vou riscando, eu vou criando setas, vou limpando isso. Então fica super eficiente, especialmente quando o aluno lá do outro lado, quando é uma equipe que eles projetam numa televisão grande, então estão vendo
aquela projeção, a minha apresentação para toda a equipe sendo rabiscada com textos na tela. Isso eu nunca imaginei que eu faria. Eu comecei a fazer, experimentar depois que eu tinha esse conjunto, e é uma das coisas que eu acho que tem sido mais interessante nessa combinação dos dois universos, o Chromebook com o iPad. As integrações que a Apple permite também são um pouquinho complexas. Eu clicar num link que está no Trello e abrir isso ou no Google Drive ou no Evernote, sempre tem que fazer uma gambiarra aí para chegar no outro. Às vezes passa pelo Safari, ele abre o Safari e te projeta para o próximo aplicativo. Não é uma experiência fluida, não é uma experiência natural. Eu acho que se a Apple fizesse uma coisa agora, que era colocar um navegador de verdade no iPad, ela já daria um salto gigantesco. A possibilidade de colocar extensões, de usar sites de verdade, recursos online de verdade, acho que isso mudaria por completo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade extrema de acessar o estúdio do YouTube. O estúdio é a página que eu entro para colocar vídeos, fazer atualizações, enfim, a parte de trás aí do canal. É super complicado usar no iPad. Esses pequenos detalhes, se eu tenho um navegador de verdade, eu já daria um salto. Eu acho impossível isso, mas se a Apple coloca um mouse, muda completamente, mais uma vez. Então eles têm a faca e o queijo na mão para mudar por completo a experiência com o iPad, mas às vezes eu acho que o Chromebook está indo muito mais rápido nessa direção de integração dos dois mundos. Ele já tem um mundo que funciona com mouse, ele já tem botões maiores, como eu já mostrei aqui algumas vezes, preparado para o dedo. Então eu acho que o Google está correndo muito na frente. Vamos ver como é que essa corrida vai ser, quem vai chegar lá na reta final primeiro. No momento eu estou muito feliz com a combinação dos dois, produzir as capas, editar os vídeos no iPad, sentado ou como eu estivesse escrevendo no papel, é maravilhoso. Eu tenho o Chromebook à minha disposição, então eu posso viajar com os dois, trabalhar com os meus clientes, se eu precisar ter uma aula, dar uma aula, eu tenho um Chromebook. Se eu tô no iPad, se eu tô num avião, por exemplo, eu posso estar editando um vídeo, editando uma capa, mas eu vejo muito potencial em um híbrido que seja tablet, que eu possa ligar ele numa tela maior, que eu possa trabalhar ele com uma tela maior, e o Chromebook tá indo muito rápido nessa direção. Se começarem a surgir aplicativos tão poderosos quanto os da Apple, realmente eles vão acelerar e eles vão tomar a frente. Porém, como eu disse, a Apple só precisa de pequenas mudanças e continuar dominando aí o mercado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, mas estou gostando muito da competição, da concorrência entre os dois. É novo aqui, primeiro vídeo no canal? Assine o canal, porque eu compartilho diversas dicas a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.